Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast FXCast. Meu nome é Gleiber Carneiro e hoje o Fred falará para nós, a respeito como se transformar, para poder ganhar mais dentro da carreira. Boa noite, Fred, tudo bem contigo? Boa noite, Gleiber. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui de novo nessa live, podendo compartilhar com as pessoas aquilo que a gente acredita e que sabe que dá certo para poder realmente mudar a nossa vida, principalmente dentro da empresa, a nossa carreira e sair dessas armadilhas, que a maioria das pessoas caem e poder achar os caminhos para ser promovido mais rápido. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Maravilha. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira a gente realiza lives com a temática específica da carreira, de estratégias para você alcançar mais rápido o seu objetivo de crescimento na sua profissão, de melhoria não só de renda, como também da sua qualidade de vida. E todas as quartas, também às 20 horas, o foco das lives são a respeito de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal interior. Então, hoje é o que estaremos abordando. Na verdade, o Fred, eu vou aprender com ele, ao longo desses anos de experiência que ele já tem como executivo. E vamos trabalhar hoje, um tema específico, que é com relação à inteligência emocional. Você poderia... eu sempre gosto, Fred, de iniciar as lives você falando da sua experiência profissional, quantos anos trabalhou, qual foi a sua função dentro dessa empresa. E logo em seguida, eu gostaria que você respondesse qual é a importância da inteligência emocional para o crescimento na carreira executiva. Perfeito, Gleiber. Obrigado aí por essa introdução. Bom, a minha experiência, eu tenho compartilhado com as pessoas, eu sou formado em engenharia eletrônica, e eu tenho também uma pós-graduação, um mestrado. O som tá legal? Tá bom, Gleiber? E eu tenho mestrado também na área de engenharia, na área de sistemas, já na área de manufatura avançada, e eu trabalhei 30 anos no ambiente industrial, primeiro como engenheiro mesmo nas áreas de manutenção, depois de operação e automação. E muito rapidamente, desde muito cedo na minha carreira, eu acabei sendo designado a liderar pessoas. Primeiramente de forma informal e em seguida, já começando a ter os primeiros cargos aí formais, eu me deparei muito rápido com a necessidade de lidar com pessoas. Lidar no sentido de conduzir pessoas para o resultado de uma equipe maior que transcendia a minha visão. E eu fiz isso em algumas empresas, eu passei por empresas nacionais, passei por multinacionais estrangeiras e também por multinacionais nacionais. A minha carreira, a maior parte dela foi feita numa mesma empresa, que é do ramo de produção, no ramo de aço. Eu trabalhei em algumas cidades diferentes por essa empresa e tendo funções diferentes também. Eu sempre digo que eu mudei de empresa dentro da mesma empresa algumas vezes. E sempre focado na liderança, como liderança de pessoas. E o que eu posso dizer, o que fez diferença nessa trajetória inteira, quando eu saí da empresa e fiz minha autoavaliação para poder passar para as pessoas a experiência que eu tive de uma forma mais compacta, que esse é o meu objetivo. Consolidar esses 30 anos de uma carreira que eu acho muito interessante, onde eu vivi muitas coisas muito boas e aprendi também com coisas muito ruins, e transformar isso na experiência. O que eu fiz do meu lado de soft skill, que é o lado comportamental, que foi basicamente o que eu digo que me fez ter o sucesso que eu tive. Muito jovem, perto dos 30 anos, eu já tinha uma posição de alto executivo, e eu atingi posições de diretoria também, tive equipes aí de mais de 5.000 pessoas trabalhando comigo. E dentro daquilo que você comentou também, a gente vai falar um pouco sobre a questão comportamental e a parte de inteligência emocional. Mas antes de começar isso, Gleiber, eu gostaria de fazer aqui, usar uma palavra, definir uma palavra, tá?
que é uma palavra que a gente usa bastante quando falamos de desenvolvimento humano. E é importante a gente definir o que a gente quer dizer com isso. Essa palavra chama-se consciência, né? Então, muitas vezes a gente vai, quando ouve alguns coaches falando, né, e ouve outras pessoas que são experts em desenvolvimento humano, eles vão falar sempre muito em consciência, elevação de consciência. Essa é uma palavra que eu gosto muito, né, que eu diria que é um grande objetivo que eu tenho com os líderes e as pessoas que querem tornar líderes, é fazer essa elevação de consciência, e essa elevação de consciência que vai permitir que a pessoa tenha resultados espetaculares. Tá? Então, consciência, basicamente, né, a gente vai achar aí uma série de definições, tem muitas linhas aí que dizem que é uma coisa subjetiva, consciência é diferente de cérebro, mente, etc. Mas para a gente aqui, consciência nada mais é que aquilo é o filtro que você coloca quando você vai tomar as suas ações. Então, quando você vai ter um tipo de comportamento, você sempre vai passar por um filtro, né? Um exemplo que eu ouvi de um grande coach português, eu estava ouvindo um podcast que ele fez com o João Jorge essa semana, o Jorge Coutinho, e ele diz, se você tem uma consciência que pode ser vista como um óculos azul, tudo que você vê na sua frente vai passar por essa lente azul e você vai ver todas as coisas na cor azul. Então, é um exemplo bem simples para definir. A consciência, na verdade, são todos os filtros internos mentais que nós temos, todos os condicionamentos, traumas que geraram condicionamentos também, crenças e o que eu chamo de todas as questões que nos criaram uma mentalidade que eu chamo de mentalidade básica. Então, a mentalidade básica são todas as coisas que aconteceram com a gente, desde a parte genética, a parte ancestral, criação, ambiental, cultural. Tudo isso gerou um grande filtro que eu chamo de mentalidade básica, e tudo que passa por esse filtro, e nós tomamos ações, que ações é o que a gente vê, né? Na nossa comunicação é o que a gente vê, ouve. Então, a gente sempre está falando com o outro e está agindo. É isso que aparece. E isso que aparece, ela vem da consciência causada por essas lentes todas da nossa criação. Então, quando a gente fala de elevação de consciência, nada mais é que a gente olhar para essas lentes e, de repente, substituir esse óculos. Espera aí, gente, o óculos azul, ele filtra as outras luzes. Tá? Eu sou um músico, eu sou fã de rock and roll, e da minha velha guarda, uma das grandes bandas era o Pink Floyd, né? E o disco mais famoso do Pink Floyd, que ele ficou mais de 40 anos, entre os mais vendidos na história mundial, é o disco, inclusive, que mais tempo ficou, é o Dark Side of the Moon, que é o disco que tem um prisma na capa. Né? E esse prisma ele recebe uma luz branca e na saída dele saem as 7 cores, que é o que compõe a luz branca. Então, nada mais é, quando você chama de elevar a consciência, é você deixar que os seus filtros eles se abram mais, que você consiga ver outras coisas, além daquelas únicas cores que passaram pela sua experiência. Então, elevar a consciência nada mais é que você olhar para todos os seus filtros, olhar para os seus condicionamentos, olhar para as suas crenças e fazer com que eles ampliem, para você ter capacidade de enxergar outras coisas, enxergar outras cores, e com isso ter uma decisão que vai ter um teor bem mais amplo do que se você não fizesse isso. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro aspecto é a autoconsciência. Né? Então, a autoconsciência nada mais é que você olhar para esses fios. Espera aí, será que eu estou usando um óculos aqui, um azul e um vermelho, e tudo que é luz amarela, verde, ele filtra, e eu não consigo ver, e se eu não consigo ver, eu não vou comportar daquela forma que a luz verde e amarela me faria fazer. Tá? Então, essa questão de olhar para si próprio, tendo uma autoconsciência desses filtros, dessas questões que são, na maioria absoluta das vezes, são questões emocionais, nos levam a alguns estados emocionais e a gente se comporta a partir deles. Tá? Então, quando eu falo o seguinte, o que fez diferença na minha carreira? O que fez com que eu fosse promovido rápido? O que fez com que eu tivesse excelentes resultados? Eu diria, sem sombra nenhuma de dúvida de falar algo errado, foi que eu olhei desde muito cedo na minha vida para a consciência. Tá? E sempre que a gente fala de aumentar a consciência, simplesmente é você ter um filtro que enxerga mais coisas. Quanto mais restrito for a sua visão, mais problemas você vai ter para tomar decisões que afetam a todos. E decisões que afetam a todos
é uma principal característica de um líder. Um líder o tempo todo ele toma uma decisão que afeta a si próprio, a equipe dele, a empresa e as equipes que dependem do trabalho da equipe dele. Então não existe liderança de pessoas que não têm esse tipo de característica. Então, quanto mais amplo for esse filtro dele, quanto mais amplo ele entender a consciência dele, o que está fazendo ele tomar essas decisões, e ele ampliar essa consciência, mais acertadamente ele vai cuidar das pessoas que estão debaixo dele, e mais acertadamente ele vai tomar decisões que é bom para o todo, gente. E quando você toma decisões que é bom para o todo, você está no caminho rápido, acelerado de ser promovido. Né? E poucas pessoas, né, fala-se muito, né, a inteligência emocional não é algo novo, se fala disso há muito tempo. Né? Desde os anos 90 que isso virou livro, mas já era discutido bem antes disso. Né? Virou best-seller, mas se você perguntar para as pessoas, provavelmente todo mundo que vai assistir essa live e que vai nos ouvir, as pessoas ouviram falar, mas pouquíssimas entenderam o que se trata. E menos ainda, né? Porque às vezes a pessoa até leu e entendeu, e menos ainda praticou. Peraí, o que eu vou fazer então? Como que eu posso trabalhar para mexer nessa minha consciência e melhorar minha inteligência emocional? Tá? Então, acho que é muito importante a gente entender esse aspecto da consciência. A gente vai usar bastante esse termo ao longo das nossas lives, né? E eu uso muito isso quando eu trato com meus mentorados, que são ações de elevação de consciência. Tá? Então, acho que aí eu falei que ia ser uma definição rápida, acabou sendo longa, mas acho que é importante, porque todo trabalho é baseado nisso. Maravilha. Entendo perfeitamente. Qual é a relação da inteligência emocional com a consciência? O primeiro item que a gente olha na inteligência emocional é a autoconsciência. A autoconsciência é você simplesmente olhar para si próprio e entender o que está acontecendo dentro de você. Por que algumas coisas, alguns comportamentos são presentes em você? A maioria absoluta das pessoas, ela define os comportamentos dela como personalidade. Né? E eu diria que a maioria das vezes não é personalidade. Personalidade nada mais é que uma soma de fatores que levou a pessoa a agir daquela forma. E esses fatores eles podem ser ressignificados, alterados, e a pessoa mudar o comportamento de forma definitiva. Né? Então, se você muda o comportamento de forma definitiva, não dá para você dizer que é uma personalidade fixa. Até porque não existe isso, gente. Nós temos características que vêm de vários fatores, algumas delas a gente não consegue mexer, e outras são totalmente possíveis de mexer. Então, essas que são possíveis de mexer que a gente quer trabalhar, e principalmente naquelas que afetam o dia a dia do trabalho. Né? Quando afeta o dia a dia do trabalho, você vai ter contato com uma série de questões emocionais no seu dia a dia. O ser humano ele tem um sistema mental, né? Isso a neurociência explica, o nosso sistema límbico, inclusive é muito parecido com os animais, os mamíferos, que ele é basicamente para lidar com as emoções. E ele é um sistema muito mais poderoso, do ponto de vista até de hardware mesmo, hardware cerebral. E a partir do momento que ele é muito mais poderoso, você ter uma consciência disso pode fazer com que você altere completamente a sua atitude a partir das emoções. Né? Isso a gente fala de fazer uma autogestão. Então você tem uma autoconsciência, enxergou o que está acontecendo com você. E você começa a pesquisar, né, o que aconteceu com você, qual é a sua história familiar, qual é a sua história ancestral, genética, cultural, ambiental, o que quer que seja que te leva a fazer aquilo. Você passa a ter a chance de gerir e transformar essa consciência. Tá? E isso vai te levar para as próximas etapas da inteligência emocional, que basicamente é fazer, a partir disso, você fazer uma excelente gestão das pessoas, dos relacionamentos principalmente, que é um aspecto muito importante quando você fala de líder. O líder está o tempo todo fazendo gestão de relacionamentos. Ele faz gestão de relacionamentos com os subordinados, com os pares, com o líder dele, e a partir do momento que você vai crescendo na carreira, as pessoas vão subindo, vão tendo mais envergadura, vão virando gerentes gerais, diretores, isso ainda aumenta, né? Que a gente costuma chamar de stakeholders da empresa. Você começa a lidar com a comunidade, você começa a lidar com os órgãos públicos e você passa a ter mais acesso aos acionistas da empresa, que é uma parte muito importante.
As empresas privadas, elas têm uma necessidade de apresentar um bom resultado para os acionistas. Então, todas essas coisas que eu estou falando, elas são geridas a partir de relacionamentos. Então, se você segue a sequência da inteligência emocional, você tem uma autoconsciência, você gerencia essa autoconsciência, você vai ter uma gestão de relacionamentos que vai te levar para um outro patamar, e a partir disso que os resultados excelentes começam a vir. Tá? Então, a gestão da inteligência emocional, ela promove uma capacidade de você olhar de forma muito mais ampla o seu próprio objetivo, como líder, de forma muito mais ampla. E você começa a inserir variáveis na sua liderança, que eu falo muito, variáveis, por exemplo, de trabalhar na zona de influência. Essa é uma questão muito polêmica, eu já ouvi muito isso ao longo da minha carreira, Gleiber, que é você tem que trabalhar na sua zona de autoridade. Você é o líder daqui, você tem essa autoridade sobre essas pessoas, sobre esse pedaço do processo, sobre esses indicadores. E isso é uma questão muito limitada. O líder que acredita nisso, que segue isso, ele vai ficar limitado. O líder que entende que ele tem as ações dele influenciam o que está atrás para frente e os stakeholders, ele vai trabalhar muito na zona de influência. Ele vai usar 30% pelo menos do tempo dele disso. E isso ele vai entrar no terreno total de inteligência emocional. Que as pessoas vão ali reclamar, elas vão pressionar, elas vão fazer uma série de questões emocionais, justamente porque geralmente você vai lidar com o outro líder que ele acha que você não pode mexer na área dele, esse terreno aqui é meu, esse cercadinho aqui é meu. A gente usava até a palavra feudo, eu cansei de ouvir isso dentro de empresas. E isso, gente, é proibido para um líder que quer ser um líder de alta performance e quer virar um executivo 50K. Essa pessoa não pode ter esse pensamento de cercadinho, de feudo. Ele tem que ter visão sistêmica, entendendo que o trabalho dele permeia tudo que está ao redor dele. Aí ele vai começar a ter a consciência para melhorar as características dele que vão fazer com que ele trabalhe na zona de influência dele. Tá? Um exemplo, já dando um exemplo que eu passei na minha carreira, quando eu assumi uma posição de liderança de uma planta inteira, que a gente chama planta fabril inteira, e a empresa que eu trabalhava, multinacional, separava muito a área de produção da área de vendas. Então eu não tinha autoridade sobre a área de vendas. Só quem sabe, gente, eu costumo falar e vou falar de novo. A área mais importante de qualquer empresa que tem um produto ou serviço é a área de vendas. Porque é ela que faz todo o resto do organismo funcionar. Ela que entra com os pedidos, com as encomendas, traz os clientes, e isso faz todo o nosso sistema girar. Então, eu não tinha autoridade, mas eu sabia, eu tinha esse conhecimento. Falei, gente, a área de vendas é mais importante. Então, eu usava muito meu tempo, a minha zona de influência, para estar presente junto à área de vendas. Mesmo que muitas vezes o meu líder me criticasse por isso. E muitas vezes ele virou para mim e falou, eu não quero que você faça isso. Aí eu não quero dar mau exemplo para ninguém, porque eu ouvia isso dele, mas eu continuava fazendo aquilo que eu achava que era o mais importante para a empresa. No final, os resultados excelentes, eles que falam por você. Tá? Então, se alguém trabalha na área de uma atitude muito corajosa sua, porque peitar o chefe, isso não é fácil, não. Essa questão, eu falo muito com as pessoas, né? A postura que a gente assume nessas posições é o que faz a diferença. Quando a gente fala peitar, parece que é uma questão meio prepotente, né? Pô, eu faço o que eu quero e tal. Não. Você tem que ouvir, entender, e dentro do que ele precisa, você entregar os resultados. Tá? Então, e aí é um grande... Muitas vezes, o que acontece, gente? Aí o líder, essa é outra dica. Muitas vezes, já passei muito por isso. Ok, o meu chefe falou que eu não posso ter contato com a área de vendas. Então eu não tinha, mas eu botava minha equipe inteira para ter. Por exemplo, dentro da influência que eles poderiam ter. Então, o vendedor ia falar do produto que a nossa fábrica fazia no cliente, eu pedia para um engenheiro de produto ir junto da área de produção. Porque ele ajudaria muito o cara de vendas. E ele ia. E é um exemplo pequeno, mas que deu muita diferença. Turbinou muito o resultado do todo. Tá? Esse é o típico exemplo da inteligência emocional. Não tem hard skill nesse caso. É totalmente soft skill, totalmente comportamental. O mais fácil seria ficar, não mando ninguém, cada um cuida do seu, e o resultado ia acontecer. Mas eu tenho certeza que o resultado ia ser muito pior. E você tocou num ponto também muito interessante, que
é o seguinte: com relação ao ponto de equilíbrio que está relacionado a essa inteligência emocional e a obediência e a questão também de autenticidade. Comparando essas duas coisas, obediência e autenticidade. Então, muitas vezes, quando as regras são estabelecidas, quem está numa posição superior está por conhecimento, por experiência, por consciência. E às vezes os que estão abaixo, entrou agora na empresa ou tem menos tempo de experiência, se comporta como um adolescente. Tipo, não, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. E às vezes a pessoa, o superior, que já tem toda aquela experiência, já trilhou o caminho daquela pedra, sabe o que ele está dizendo, que não é para fazer daquele jeito ou para fazer de outro jeito. E a pessoa vai lá, acaba fazendo do jeito dela e dando tudo errado. E tem também, do outro lado, que o subordinado, ele visualizou uma oportunidade ou uma possibilidade, um novo cenário criativo, mas pela rigidez do superior dele, ele foi podado. Como aconteceu contigo, né? De uma certa forma. Você tentou ser podado pelo seu superior. Sim. Quando ele disse, não faça isso. Mas você teve a visão que deveria sim estar acompanhando o setor de vendas. Então, quando que um executivo, ele através da inteligência emocional, ele vai saber se ele pode exercer essa autenticidade dele, mas sem atropelar a sabedoria de quem sabe, dos experientes e das regras. Essa é uma pergunta muito boa. É uma resposta que eu vou dizer que tem vários casos, né? Depende muito do tipo de liderança que você está vivendo. Uma coisa que não pode ser confundida, Gleb, é o seguinte: existem valores e cultura. Nós tivemos aí uma live só sobre isso. E não adianta também a gente querer chegar numa empresa e querer achar que os nossos valores pessoais são melhores que o da empresa, são melhores que a cultura que está estabelecida, e a partir disso querer tomar todas as decisões. E isso é uma falta de inteligência emocional. Por quê? Se você tem uma cultura estabelecida, a cultura é estabelecida ao longo de muito tempo. Ela partiu lá da fundação da empresa, eu trabalhei numa empresa que tinha mais de 80 anos. Então a gente achar, por mais que você fizer uma análise rasa, realmente era melhor se fizesse dessa forma. Você precisa entender esses aspectos culturais todos, para você, a partir dele, você consegue calibrar até onde você pode ir, tá? Então, esse aspecto que eu estou falando não era um aspecto tão arraigado na cultura da empresa a ponto de se tornar, vamos dizer assim, uma questão capital. Questão capital a gente não pode mexer, a inteligência não mexer, é pesquisar, é entrar com cuidado, é conversar, é combinar, tá? Então, qual que é que eu digo? As pessoas têm que trabalhar na zona de influência. Isso faz o resultado aumentar, desde que isso não fira valores e questões culturais importantes da empresa. Então, nesse caso específico que eu falei, existia uma questão cultural que vinha do próprio presidente. O próprio presidente ele tinha a mania de chegar na reunião e falar assim: você de venda vende, você de produção produz. Não quero saber de um falando do outro. Ok. Na verdade, qual era a mensagem que ele estava dando? Ele queria que cada um desse o melhor na área que ele é responsável. E aquilo para ele era o mais importante. Então, você precisa respeitar isso. Agora, isso não significa o grande risco da pessoa ser inteligência emocional. E eu vi isso acontecer, é ouvir isso e começar a achar que ela está combatendo um ao outro. E não é essa a intenção. A intenção é que os esforços fossem somados. E é nesse ponto que eu falei que eu entrei. É somar o esforço para chegar na próxima reunião com o presidente, os dois apresentarem resultado melhor. Tá? Então, é uma questão, volto a falar, quando a gente fala de soft skill, comportamento,
inteligência emocional, a gente entra numa área que existe um grau de subjetivismo. Eu não consigo dar um número, né? Eu até às vezes eu vejo a questão da comunicação, né? Outro dia eu vi um número, uma pessoa fala assim, a comunicação, 5% é palavras, né? Aí 10% é a forma como você diz, e 15% é a palavra, 35% é a forma como você diz, 50% é o gesto. Não tem como medir isso, você concorda? Sim. O que ele está querendo dizer quando ele dá um número para isso? Para a nossa mente, principalmente a mente da pessoa que tem esse tipo de pensamento integral, a maior parte está no gestual. Então, se eu falo igual robô, estou perdendo a comunicação. Da mesma forma, nós vamos falar isso. Eu costumo dizer, trabalhar na zona de influência entre 20% e 30% do seu resultado. Então, significa o seguinte, não é o mais importante. O mais importante continua sendo a sua responsabilidade principal. Mas te traz um ganho relevante quando você faz isso. E, regra de ouro, não pode passar por cima de valores e da cultura estabelecida. Se apareceu esse tipo de coisa mais de uma vez, você tem que parar, olhar e entender até onde vai, até onde pode ser feito. Tá? A minha experiência comigo, com a minha equipe, assumindo posições bem elevadas por onde eu passei, é que eu consegui fazer isso de forma bem tranquila, mesmo ouvindo o que eu falei do meu chefe. Ó, cara, você fala muito com o pessoal de vendas, eu não gosto disso. Eu falei, tudo bem, entendi, mas eu falei para ele, eu vou te entregar um resultado melhor, você pode esperar por isso, e foi o que aconteceu. Quando você... Isso volta a falar, gente, o líder, quando ele apresenta bons resultados, é muito difícil alguém questionar, desde que ele não tenha usado métodos ilícitos, né? Eu sempre falo que eu chamo de métodos ilícitos forjar coisas, manipular coisas, ou o que é muito comum, e eu vejo muitas empresas que eu passei, muitos locais e empresas que eu passei fazendo assim, que é o líder que trabalha para o que eu chamo de riso curto, choro longo. Eu ouvi isso de uma pessoa que foi meu líder muito tempo atrás, um dos meus principais mentores. É muito importante. Eu tive bons mentores na minha carreira, isso me ajudou muito a desenvolver essa inteligência emocional. Que é uma maneira muito simples de dizer o seguinte, é você forçar tanto que você vai ficar, o resultado vai ser bom por pouquíssimo tempo. Depois você vai colher a parte ruim por muito mais tempo. Então isso também é uma necessidade do grande líder. Ele precisa entender que os resultados que ele está plantando, eles precisam ser melhorar ao longo do tempo longo. A visão do líder tem que ser sempre longa. Ele tem que ter... Quem é líder de uma equipe, a gente tem que saber pensar como que essa equipe vai estar daqui de 3 a 5 anos. E isso está relacionado à consciência. Exatamente. Isso é elevar a consciência. Porque uma consciência, vamos dizer, natural, ela é muito imediatista. Extremamente imediatista, recompensa rápido. E o líder, ele não pode ser imediatista. Então, isso é uma questão de inteligência emocional para ser aprendida. Quando você eleva a consciência, você naturalmente eleva também a sua base de tempo. Né? Então, ele sabe que ele precisa dar resultado, né? Quem trabalha em área de produção sabe disso. O resultado está acontecendo a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que ele precisa cuidar, porque esse resultado, ao longo de meses, anos, ele melhore. E isso vai afetar a decisão dele hoje. Às vezes ele vai tomar uma decisão, quando ele olha, essa consciência dele eleva, ele olha para isso, a decisão dele vai ser diferente. Às vezes uma pessoa que está performando mal hoje vai ter um potencial para ser um grande funcionário dela em alguns meses, ela vai trabalhar para conseguir gerenciar uma performance por pouco tempo, porque ele já enxergou a boa performance no futuro. Isso é muito comum de acontecer para os bons líderes. E muito comum para os maus líderes tirar as pessoas, demitirem, transferirem, não ter esse olhar também de desenvolvimento de um tempo um pouquinho maior. Essa questão da inteligência emocional, ela é muito importante nesse outro ponto que você tocou, com relação à dispensa das pessoas. Eu já vi diferentes cenários. Já vi cenário assim de que a pessoa foi dada assim, muita chance para ela, foi dada muita tolerância e o quadro acabou se agravando
porque aquela pessoa ela desperdiçou todas as chances, todas as oportunidades que lhe foram dadas. E outra situação que eu também já vi é da pessoa que está passando por uma dificuldade, às vezes a perda de um ente querido, que lembrando que todo executivo é humano, então o executivo pode passar pelas experiências humanas de uma separação, de uma perda de um ente querido, enfim, algo que o abale fortemente, que isso vai afetar a produtividade e o rendimento dele. Então, por mais que a pessoa fala, que eu separo muito bem vida pessoal com profissional, não tem como, isso é impossível. Mas voltando à linha de raciocínio, a pessoa que estava passando por um momento de baixa produtividade ou até mesmo dando trabalho para o time, para o superior, foi dada essa tolerância, essa compreensão, e essa pessoa conseguiu, com a ajuda da equipe, com a ajuda do seu superior, superar aquela dificuldade e trazer uma performance surpreendente após aquela tempestade, com todo aquele apoio que ela teve. E aí que é a grande pergunta: quando é que o líder ele deve tolerar ou quando ele realmente deve usar de uma medicação assim, mais dura? Cleber, excelente pergunta. Eu vou até vou começar de forma mais ampla. Vamos falar desse episódio que é importantíssimo na vida de um líder, de um gestor. Líder diferente de gestor. Eu diria que o somatório dos dois faz uma pessoa ter uma excelente carreira meteórica e muito positiva. Um momento normalmente emocionalmente mais difícil para ele é quando ele tem que fazer um desligamento. Principalmente que é muito difícil você ter uma equipe e você não ter algum tipo de sentimento pela equipe. Você acaba se tornando, no mínimo, um colega, um amigo, você acaba sabendo como é que é a família. Então, esse é o momento mais difícil. E eu diria que esse é um momento de inteligência emocional e é um momento de gestão também. Existem muitas ferramentas para ajudar o líder a transformar esse momento numa questão como se fosse indiscutível. Porque, vamos lá, primeira coisa que eu falo, vamos fazer algumas questões que eu considero muito importantes, vou dar a dica para a turma aqui. Primeira dica, uma pessoa não deveria ser surpreendida pela demissão. Se uma pessoa foi surpreendida pela demissão, alguma coisa falhou na liderança dessa pessoa. Seja o líder direto, ou muitas vezes eu já recebi input vamos dizer que veio lá o pessoal fala, veio lá do céu, né, que veio de lideranças maiores para demitir pessoas da equipe, sem dizer por quê. Então, é um erro da liderança inteira da empresa. Nesse caso, o líder direto não teve culpa nenhuma. Mas, por que eu falo que não deveria ser surpresa para a pessoa? Na última live, segunda-feira, eu falei da crise. A crise foi comentada, pessoal. A produção caiu, nosso resultado é esse, a gente não se mantém, a empresa não se... Então, nós vamos ter que tirar pessoas e nós vamos usar critérios, vamos comunicar os critérios. Então, é ruim para a pessoa, mas não é uma surpresa. Mas isso é uma exceção. Vamos para o dia a dia. O dia a dia, um bom líder, a primeira coisa que ele faz quando assume uma equipe, ele estabelece um comprometimento com a equipe. Ele diz claramente o que ele espera das pessoas da equipe e ele diz claramente o que a equipe deve esperar dele. Eu tenho uma ferramenta que eu passo para os meus mentorados, inclusive eu faço isso por escrito. Eu tenho uma espécie, como eu chamo de um contrato de alta performance. O que a pessoa pode esperar de mim e o que eu espero dela. Porque isso já dá uma base de conversa. Tá? Então você senta com a pessoa, lê, todo mundo entende, a gente até faz uma assinatura, uma questão de marca mental. Quando você assina o documento, você assume um compromisso inconsciente, mas ele é assumido, e você parte para o dia a dia. E você, como papel de líder, está sempre monitorando como a sua equipe está, fazendo melhor, fazendo eles crescerem, e de tempos em tempos você está olhando para as pessoas e conversando sobre a avaliação dela. Vamos dizer que alguém, por algum motivo, não performou aquilo que tinha combinado com você. Então, você não tem que esperar o momento de feedback anual das empresas. Isso tem que ser no dia a dia. Você vai começar a trazer essa pessoa e perguntar o que está acontecendo. Nessa hora, um bom líder identifica as questões pessoais. Foi o que você
falou, já passei por questões pessoais difíceis na minha carreira, né? Eu tive um divórcio que me afetou bastante, tá? Então, eu tinha dificuldades. Como é que você lida? Assim, vamos lá, para quem tem líder, você precisa comunicar claramente. Você não deveria segurar essas coisas, tá? E saber que você tem um contrato de trabalho também. Então, a empresa também não pode falar, vai para casa, fica 6 meses até você resolver isso. Isso não funciona, né? Se você comunica alguma coisa, a empresa vai entender que tem um problema acontecendo. E ela vai, de alguma forma, ver o que eu posso fazer por um período essa pessoa, põe outra pessoa para ajudar um pouco, alguém que se esforça mais, por um período pequeno combinado, tá? Então, você teve essa pessoa, você conversou com ela, tá? Teve algum problema, seja pessoal, ou a pessoa tem um problema de competência mesmo, ou tem um problema comportamental mesmo. Ela não quer, né? Porque competência é isso, diz, né? Que ela tem que somar habilidade com atitude. Então, às vezes a pessoa sabe, mas não quer fazer. Então, você falou a primeira vez, ó, aconteceu isso e isso, tem alguma coisa que você precisa aprender mais, alguma coisa que eu posso te ajudar a melhorar. Você, como líder, vê o que está no seu alcance, né? Se é uma pessoa que tem o perfil de meio de campo, está jogando no ataque, você identifica nessa hora, opa, vou mudar ela de posição. Não, ela está na posição correta, mas não está performando. Você conversa com ela e estabelece um novo combinado. Ó. A partir desse momento, você começa a olhar mais de perto essa pessoa. Você chama ela uma segunda vez e vê, não conseguiu, não está dando conta, não está dando conta. Na terceira vez, essa pessoa já vai conversar com você, já sabendo que ela não tem como ficar mais ali. Então, eu diria que se você tem que desligar uma pessoa dessa porque ela não deu conta, por qualquer motivo que seja, isso é uma derrota. Você gastou tempo, você treinou, a pessoa foi aculturada e a demissão é uma derrota, gente. Tá? Você tem que demitir uma pessoa, isso é uma derrota do líder. Essa pessoa, ela já vai saber, ela vai sentar na sua frente e falar assim, eu não consegui, não dou conta aqui. E não vai ficar feliz, ela vai ficar triste, porque ela tem compromisso, ela tem família, mas não vai ser uma surpresa para ela. Porque a coisa ficou estabelecida e a coisa não ficou emocional. Eu lembro uma vez que em nível alto, nível de gerência geral, eu vi um gerente geral virou para mim, eu já tinha esse perfil de aconselhar os meus pares em gestão de pessoas, e ele virou para mim e falou, Fred, eu vou ter que demitir uma pessoa da minha equipe, porque, cara, eu não consigo mais, vou ter que demitir. Aí era uma pessoa que aparentemente era conhecida, ninguém entendia essa demissão. Eu peguei e falei, cara, essa pessoa já sabe o que ela está fazendo de errado, você já disse, ela já tentou corrigir, de alguma coisa, não, cara. Claro que ela sabe, ela está vendo que eu olho meio esquisito para ela todo dia. Isso que eu vi. Quer dizer, o cara tinha que saber que ia ser demitido porque o chefe olha esquisito para ele. Então isso acontece, gente. Essa é a prática, essa é a vida real. E é uma derrota do líder falar uma coisa dessa, gente. É uma derrota total. Ele não teve competência de líder para chegar para a pessoa e dizer o que ela tinha que fazer para não ser demitida. E demonstra uma falta de inteligência emocional, Total. porque se a pessoa ela não consegue dialogar, ser clara na comunicação dela, tem algum problema interno que está gerando esse problema. Ele é quase 100% inteligência emocional. O outro lado também. Eu já vi líderes chegando assim, você está demitido, igual o Roberto Justus aí, né? Não sei nem se a gente pode falar o nome assim, mas todo mundo conhecido, tá na TV. Você está demitido. Que ele imitou lá o Trump, you're fired, que é essa expressão em inglês. É como uma questão de poder, né? Está demonstrando poder sobre outra pessoa. Uma coisa temerária isso, uma liderança de alta performance. Mas tem o seu papel dentro daquele ambiente televisivo. Para um líder de verdade, não deveria ser isso. Não é? O líder, quando ele está demonstrando o poder desse, é uma derrota dele. Ele está assinando, junto com o cara assinando demissão, ele está assinando assim, eu sou um péssimo líder. Deveria ter um papelzinho para ele. Eu defendo que o RH faça isso. Ó, o RH, vou demitir esse cara aqui. O RH fala, tá bom, assume aqui o que você vai fazer para melhorar como líder, para você não ter que fazer isso de novo. Vamos lá, você tem que melhorar. E é isso que eu quero ajudar as pessoas. Então essa questão não deveria ser surpresa para ninguém. Tá? Aí você perguntou também como é que é a questão da tolerância. Quando uma pessoa sai da empresa, pessoal, aí vem outra dica de ouro, eu já vi muito erro por onde eu passei. A saída da pessoa, da empresa, ela tem que ser uma saída a melhor possível, que for possível de ser feito. Nessa hora da saída, a pessoa tem que ser reconhecido tudo de bom que ela fez. Eu não estou colocando aqui, tudo que nós estamos falando, problemas de compliance, tá? Problema de
descumprimento de normas capitais, né? Então, se tem questões de assédio, questões de corrupção, eu não estou discutindo isso. Isso aí é outra classe que geralmente não tem que ter muita... Não tem muito o que falar e não tem muito o que fazer nesse que eu estou falando agora. Eu estou dizendo o seguinte, uma demissão comum do dia a dia. A pessoa não performou, não atendeu aquilo que você precisa e você precisa tirar a pessoa. Todo mundo que sai, a pessoa saiu, a partir dali a vida dela não está mais na empresa. Acabou. Mas a equipe inteira está olhando o que está acontecendo. Então, a saída da pessoa é o momento mais importante para a sua equipe do que a entrada. Porque quando uma pessoa sai, ela é maltratada, eu já vi só os extremos de pessoas com, às vezes, com 30 anos de casa, que não podia aposentar ainda, o cara chega, liga o computador, não entrou e-mail. Aí ele vai acessar tudo, não tem acesso nenhum mais. Aí, de repente, chega a segurança patrimonial para conduzir o cara até sair pela portaria. A pessoa tem 30 anos, tem um baita do comprometimento, um baita do resultado, e aconteceu alguma coisa que o líder resolveu. E quando você tira a pessoa dessa forma, a pessoa sai humilhada, mas a partir dali, ela saiu. Agora, a equipe inteira viu. E o que planta a semente na cabeça de todo mundo que viu? Falei, cara, a bala por sair trabalhar aqui é assim que eu sou tratado no final. Nada que eu faço vai ser reconhecido no final. E vai uma série de emoções ruins plantadas na equipe inteira. E você planta emoção ruim, você não vai ter alto desempenho. Então eu vejo muitas equipes perderem desempenho numa saída errada. Então essa é a dica. Não tratem a pessoa da maneira melhor possível na saída. E você está fazendo isso por honra à própria pessoa, obviamente, mas principalmente por honra a quem fica. Né? Eu já tive saídas difíceis na minha carreira, de ter que tirar pessoas com muito tempo de casa. E o que fica, no final, as pessoas que ficam vão lá falar comigo, Fred, pô, parabéns pelo que você fez, obrigado, eu me sinto honrado de estar aqui, estou mais junto contigo do que nunca. Você tirou um grande amigo nosso aqui, mas eu estou mais junto contigo do que nunca. É isso que o líder tem que ouvir. Aí ele cumpriu o papel dele. Ele fez o que tinha que fazer e cumpriu o papel dele com quem ficou. Né? Que é sempre a sua responsabilidade. Quando você está lá, o líder volta a dizer. Eu falei de segunda, falo hoje de novo. O líder é o único responsável pelo resultado de todo mundo. Ele não pode culpar ninguém. Não existe culpado do líder. Existe a responsabilidade dele. Que às vezes ele precisa melhorar, às vezes botar excesso de responsabilidade, são uma série de questões, mas nada muda isso. Tá? Então, esse momento, essas duas questões que eu falei, do combinado, da demissão nunca ser uma surpresa, e a saída da pessoa ser uma saída que ela não cria um caos na equipe que fica, isso aí são duas coisas que eu não ouço muito por aí e que são determinantes para que esse movimento tão difícil seja emocionalmente melhor para o líder e para a equipe. Agora, para fazer essas coisas, você tem que ter muita inteligência emocional. É muito difícil sentar na frente de uma pessoa que vai falar assim, meu filho, vou ter que tirar da escola, minha mulher está precisando ir no hospital, e etc. É muito difícil. Então, não deixe... Aí eu vejo aí uma das piores, né, só falando de coisas boas que o líder deve fazer, e a antítese das coisas ruins. Uma coisa ruim é o líder correr dessa hora. Péssimo exemplo. Você vai tirar alguém da equipe, você vai lá falar com essa pessoa. Não se delega essa responsabilidade. Uhum. Não se delega, cara. Se alguém está delegando para o RH ou para um professor de cargo menor para fazer um desligamento da equipe, gente, a notícia é: você está cometendo um erro, na minha visão, fatal. Pessoas que trabalharam comigo, que fizeram isso, não tinham futuro. Não tinham futuro. Porque demonstra claramente que a pessoa não tem inteligência mínima emocional para encarar a sua responsabilidade. Se ele não encara nessa hora, o que está acontecendo lá no dia a dia que você não está acompanhando? Tá? Então, a mensagem é muito ruim, gente. Por mais difícil que seja, encara, faça e se desenvolva. Tem como se desenvolver. Né? E quando você coloca isso como uma boa meta, né? Eu vou fazer as pessoas dar o melhor, quem não der vai saber por que está saindo. E se tiver que sair, vai sair bem. Sabe o que acontece magicamente? Eu sempre uso essa palavra magicamente, porque não é magicamente, né? Mas é porque quando as pessoas que não estão, os 99% que não estudam isso, acham que é mágico. Magicamente você para de ter que demitir gente, pessoal. Porque aí você desenvolve vamos dizer, a pessoa não tem surpresa, ela sai direita. Você desenvolve a próxima parte,
que faz com que a sua equipe fique bastante tempo. Você não precisa demitir ninguém. Você começa a contratar melhor também. Na entrada você já sabe o que esperar das pessoas. Você para de contratar as pessoas só pelo currículo. Hard skill. Formou no FRJ, né? Eu sou formado em federal, tive essa oportunidade. Não é absolutamente necessário para a pessoa ter um excelente desempenho como líder. Absolutamente não é necessário. Aí a pessoa tem uma experiência, trabalhou em tais empresas, teve tais cargos, você olha aquilo tudo e já quer botar o cara para dentro. Não, não é isso. Você tem que olhar assim, o que eu espero de comportamento dessa pessoa na equipe? A minha equipe vai trabalhar sempre colaborativamente. Você pega uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar colaborativamente. Como é que você vai colocar uma pessoa assim para dentro da sua equipe? Vai ter problema. Vai ter problema. Eu já tive experiência também de pessoas de excelente inteligência que resolviam muita coisa, quando ficava brava com alguma coisa, simplesmente ia lá e deletava os arquivos de tudo que ela fez. Vou mudar de área, vou sair da empresa, ela apagava tudo. Queimava o caderno dela para não emprestar para os outros. Eu já vi tudo isso, gente. Isso aí é inteligência emocional de uma criança de 9 anos. E o ambiente corporativo está lotado disso aí. Então, as pessoas que estão aqui nos vendo, que vão fazer, né, o trabalho, né, de desenvolver isso junto comigo, elas não vão passar por isso, elas vão sair longe disso. Não vai ser isso que vai derrubar elas. Maravilha. O que você diria, assim, uma última dica de ouro para a pessoa, se pela sua própria experiência como executivo, para ela é uma característica que a minoria dos executivos bem-sucedidos tem, e que se ela adquirir, isso vai elevar a carreira dela a nível exponencial, assim, abrir as portas, sem ela ter que preocupar um dia ficar desempregada. Eu diria que é difícil você elencar a característica. Vamos falar de mais uma característica, tá? Que eu valorizo muito e me ajudou muito. É você não achar que você atingiu as posições à medida que você for crescendo, que você tem sempre... a maior parte das vezes você vai ter sempre a razão. Tá? Por que eu falo isso? Porque é questão de autoconsciência também. Eu percebo um nível de prepotência muito grande. Às vezes a pessoa é um operador, vira um supervisor, ela começa a aparecer prepotência. Porque ela começa a falar assim, eu fiz um monte de coisa certa, tanto que eu fui reconhecido e assumi essa posição. Eu não estou nem levando para o lado negativo, não, tá? É natural que aconteça isso. Se a pessoa chegou nesse ponto, ela não desenvolve a consciência para entender o que ela fez até ali foi suficiente, mas a partir dali não é mais suficiente, que ela precisa absorver outras coisas, ela precisa aprender mais, ela precisa ouvir mais, ela precisa ouvir os mais experientes, ela precisa sempre buscar ter um cara de confiança para ser o mentor dela. Ela vai se fechando e esse fechamento faz com que a pessoa comece a criar inimizades. E o executivo com inimizades ele vai ter um resultado pior. Às vezes a empresa tolera algumas coisas, alguns executivos desse tipo. Só que cada dia que passa está menos tolerado. Cada dia que passa. E isso é uma coisa muito boa. Porque eu nunca tolerei isso, gente. A pessoa que esconde jogo, não dá tudo que pode porque está querendo armar alguma coisa para o outro. Então, isso é uma característica comum, mas eu diria que cada vez menos aceitável. Você quer ser um executivo de sucesso, tenha sempre a guarda baixa. O que significa guarda baixa? Ouviu as coisas, aprende. Ouviu, aprende. Ouviu, aprende. Aí vem uma característica junto com essa, que chama-se responsividade. Quanto mais reativo, que é o que as empresas costumam dizer, você mais você vai acumular experiências ruins e resultados ruins que vai te atrapalhar. Então, Entendi. Vamos lá. Assumiu a posição, entenda que o que você fez não é suficiente mais a partir dali. Você tem que aprender coisas novas. Está sempre aprendendo, sempre olhando, sempre olhando. Olha para dentro da empresa, olha para os caras que você admira, sempre olhando. Segundo, não seja reativo, porque a reatividade mostra que você está preso no nível de consciência que você estava antes. Se está vendo alguma coisa que te desafia, te gera um desconforto, não responda na hora. Pare, avalie, entenda, aproveite para subir a consciência ou, se for o caso, tenha
maturidade para responder aquela questão com equilíbrio. Então, fez essas duas coisas, eu diria que é um caminho para o líder muito rapidamente crescer. Ele tira muita barreira, gente. Cada ação reativa que você tem, você pode, como se você estivesse colocando uma pedra na sua frente. Cada ação de aprendizado que você tem e colaborativa que você tem, você está tirando uma pedra da sua frente. Basicamente isso. Tem gente que consegue subir passando com um monte de pedra? Consegue. Aí são as pessoas que têm burnout, são pessoas que passam, que não têm qualidade de vida, estão sempre estressadas. A gente vê uns montes por aí. Então não é esse o caminho que a gente quer seguir aqui. O caminho que é o caminho de você atingir lideranças de alto escalão, passando, removendo as pedras e atingindo resultados excelentes com um mínimo, eu nem diria o mínimo, não, com o máximo possível de qualidade. A qualidade de vida, ela começa por um equilíbrio emocional bom. Maravilha. Diante dessa sua explanação, me veio também até uma metáfora. Eu moro aqui atualmente na cidade de Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Aqui é conhecido, né, como a praia de surfistas. Então, às vezes, costuma ter acidentes, porque o mar aqui é muito aberto, né, a onda é muito forte. Costuma ter acidentes com corrente de retorno. A pessoa entra sem saber onde que ela está entrando e acaba sendo arrastada pela correnteza. E, normalmente, a pessoa que consegue ser salva é aquela que tem o quê? A inteligência emocional. Inteligência emocional. Ela entende que não adianta ela brigar com o mar, né? Porque se ela entrar em desespero ali, se ela entrar em estresse, já era. Já era. Perdeu a vida dela. Agora, se ela consegue acalmar, trazer a consciência, acho que até isso, aí que está o ponto também, né, do que a gente falou no início dessa live. A gente não, você, né? Claro. Da relação da consciência com a inteligência emocional. A pessoa consegue ter consciência desesperada, estressada? Não. Agora, se ela tiver calma, tranquila, ela vai saber, por exemplo, que não vai adiantar ela ficar batendo os braços e as pernas contra a correnteza, porque ela vai cansar, ela vai perder as forças dela e vai afogar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai relaxar, ela relaxando ali, naturalmente a própria correnteza vai trazer ela de volta, porque esse é o movimento das ondas do mar, né? Ela vai lá para o meio, mas depois ela retorna para a praia novamente. Ela traz a pessoa para a praia novamente. Então, fica essa metáfora, pelo que você disse, o papel da liderança, para onde que a gente está levando as pessoas. E quando a gente está num momento de turbulência, situação difíceis, qual que vai ser a nossa reação ou não reação a esse tipo de situação? E aí que está a grande diferença de um baita de um técnico para um líder. Né? Perfeito. E já fica aqui, nós vamos encerrar daqui a pouco a live, já fica aqui um convite para a próxima, porque na próxima vamos falar o que faz a pessoa se salvar ou na onda e o que faz ela morrer. Isso vale para o líder também. Quando você sobe a sua consciência, você começa a inserir dentro do seu filtro, do seu óculos, você começa a enxergar mais cores e te dá mais flexibilidade. Se você enxerga mais coisas, você vai ver mais opções. E mais opções significa flexibilidade para você tomar decisões diferentes. Se você só tem uma maneira de pensar e algo, você acha que a única que é certa, você só vai ver uma opção, que é brigar com a onda e voltar para o mesmo lugar que você entrou. E isso pode significar a perda da sua vida, pode significar a perda do seu emprego. Né? Então, a gente precisa subir essa consciência, porque vai aumentar as opções, vai te dar mais flexibilidade. Você vai entender, opa, sair lá do outro lado, além de salvar a minha vida, eu acabei de descobrir um caminho melhor. Muito melhor fazer isso. E isso é muito comum na vida de um líder que tem esses comportamentos que a gente defende, que a gente desenvolve neles. Ele começar a achar saídas diferentes e, com isso, ter muito mais opção para a decisão que seja melhor para o resultado dele, da equipe e da empresa dele.
Já fica aí. Me lembra da gente conversar na próxima sobre Ah, flexibilidade. maravilha. Foi boa essa metáfora, né? Que eu Perfeito. tive esse insight. Maravilha. Então, pessoal, esse foi o FXCast, né? Encerramos por hoje. Agradeço a todos que estão aí acompanhando e parabenizo também a você que está, né, nessa hora, em vez de rolando tela aí e se perdendo completamente nesse ambiente tão poluído das redes sociais, parou para poder aprender e gratuitamente ter essas informações aí do nosso executivo 50K+, do Fred Xavier, com certeza fará uma diferença muito grande na sua vida. E é isso aí, que você possa buscar mais conteúdo que vai trazer resultado para a sua vida. Gostaria de dizer mais alguma coisa, Fred, ou podemos encerrar por aqui? Acho que sim, só fazer esse convite para a gente continuar aqui, porque o que a gente fala aqui é algo que eu vivi, eu experimentei os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim, e a gente tenta trazer as duas coisas aqui, ó, o que pode ser feito e o que deve ser evitado também. Né? E eu espero que isso ajude muitas pessoas que estão nos assistindo a serem líderes melhores desde já. Né? É claro que, gente, aí fica aí esse desafio, né? Fazer uma mudança de consciência não é algo que se consegue simplesmente lendo uma lista de bons comportamentos. Infelizmente, eu gostaria que fosse assim. O pessoal olha, eu tenho que fazer isso, eu vou ser um excelente líder a partir daqui. Tem algo mais a ser feito. E nós vamos, ao longo do tempo, conversando sobre essas coisas que podem ser feitas. E não tem nada que venha de graça, você tem um esforço pessoal. Então, a primeira questão é decidir fazer isso. A partir daí, caminho, pedras fora do caminho livre para virar um executivo 50K+, ou mais. As empresas têm posições maiores que essa. Eu realmente tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, que vão passar pela gente, vão atingir isso aí. Maravilha, meu amigo. Nos vemos então na segunda-feira. Um grande Nos vemos, abraço. pessoal. Um abraço, bom final de semana e só aproveitando. Feliz Natal, independente da crença das pessoas. Queria desejar essa Feliz Natal. Lembrar que não é um tempo de. A gente avalia, né, o amor incondicional. Né? Acho que essa é a palavra que a gente deve olhar. Né? É o amor que não espera nada em troca. Né? Então, esse é um bom exemplo para a gente olhar e fazer uma reflexão e ser isso muito além do que a gente fala de carreira, mas da vida, da família, e lidar com as pessoas dessa forma é um caminho muito, muito potente para a felicidade. Então, Feliz Natal aí para todos. Obrigado, meu amigo. Um Feliz Natal para você também. Até mais. Tchau. Tchau.